Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 6h46, já o Tribunal Superior Eleitoral vai retomar a análise sobre duas ações relativas a possibilidades, inclusive, de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Esse julgamento está previsto para começar às 7 horas da noite. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que está em jogo. Está na ponta da linha, em áudio e vídeo, também pelo nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, o ex-ministro do TSE, Henrique Neves. Muito boa noite para o senhor, ministro. Boa noite, Isabel. Ministro, o que temos em relação a provas robustas sobre essas ações e o que temos em relação a provas robustas sobre as outras 6 ações que uma hora ou outra também vão chegar para a análise do plenário do TSE? Acho que isso é a pergunta que todo mundo quer saber. Vamos deixar claro, essas ações que vão julgar daqui a pouco, daqui meia hora já começa o julgamento, elas são ações que já se iniciaram lá atrás, elas começaram a ser julgadas em novembro, e elas têm apenas um objeto, que é o problema de ter sido hackeado um site das mulheres eram contra o Bolsonaro, alguma coisa, eu não lembro o exato nome, e esse site foi hackeado em um dia. Ele foi modificado o nome para dizer que eram mulheres apoiando Bolsonaro, mas o provedor imediatamente detectou e fez com que voltasse à sua condição normal. Então, no objeto dessa ação, a única coisa que está sendo discutida é isso. O relator, que é o corregedor eleitoral, o ministro Og, já votou e disse que o fato é grave de ter sido hackeado o site, mas que não haveria ali comprovação da autoria, quem seria o responsável, quem não seria responsável. E tem uma preliminar nessa ação, pelo que eu entendi, eu não conheço o processo, estou falando apenas pelo que eu vi o julgamento. E tem uma preliminar onde os autores, aqueles que deveriam produzir a prova, pediram para que fosse oficiado ao Ministério Público da Bahia e à autoridade policial na Bahia, porque parece que havia um inquérito, foi aberto um inquérito por conta dessa invasão digital, e que nesse inquérito talvez tivesse alguma prova. E o relator parece que pediu essa informação, a informação não veio, e os autores estão insistindo que se ouça o que pode ser que tenha alguma coisa na Bahia. E aí me parece que o ministro Fachin, pelo menos quando ele pediu o visto, ele disse que ele gostaria de examinar esta questão, para saber se os autores têm o direito de produzir essa prova ou não, de ouvir o que tem na Bahia ou não. A consequência disso é que se o tribunal mantiver, se o ministro Fachin falar, não, depois que eu examinei o processo, acho que não tem problema nenhum, ele pode acompanhar o ministro Og, os demais também vão dar opinião, e aí o processo continua o julgamento normal. Se algum dos ministros achar ao contrário do que o relator, de que há uma grande prova suficiente ali para a caracterização do ilícito, é uma situação. Mas se os próprios autores estão dizendo que precisam desta outra prova, me parece que não teriam tantas assim. E se, ao contrário, falar, não, acho que temos que buscar essa prova. Aí, quando você faz isso, você reabre toda a fase de provas. E aí, eventualmente, pode ser que apareça alguma outra de inquéritos que estejam no Supremo ou não, mas isso vai depender de requerimento das partes, vai depender do relator examinar, dele deferir, dele não deferir. Qualquer prova que venha ao processo, ela não pode ser instantaneamente considerada, você tem que abrir vista para as partes se manifestarem, direito de produzir contraprova. Então, não é algo simples e rápido de se resolver, como alguns estão imaginando que hoje à noite já se teria uma decisão definitiva desse caso. A decisão definitiva que eu imagino que pode ter seria acompanhar o relator. Numa eventual divergência, pode acabar demorando um pouco mais. O senhor lembrou bem o que está em jogo nas ações que vão a plenário hoje, né, ministro? Só para trazer o nome do grupo que o senhor mencionou, era um grupo de Facebook, né? Isso foi durante a campanha lá em setembro de 2018. Houve uma mudança no nome do grupo, era Mulheres Unidas contra Bolsonaro. E aí depois houve uma interferência, um ataque de hackers, e aí ficou Mulheres com Bolsonaro, um grupo de 2,7 milhões de pessoas. Agora, o que eu queria entender... Por um dia. Por um dia, exatamente. É o Juliano Dipp que está falando aqui. Eu queria entender o seguinte, tudo certo. A gente tem outros processos rolando sobre o mesmo tema envolvendo fake news nessa eleição. E o vice-procurador-geral
Eleitoral encaminhou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral um parecer para compartilhar as provas do inquérito que está lá no STF, que investiga a disseminação de notícias falsas e ataques ao ministro da Corte, com o processo de cassação dessa chapa, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. É um inquérito recente, aberto em março, e esse outro proposto pelo PT. Isso pode mudar alguma coisa, já que o senhor falou tanto na importância da averiguação dessas provas da Bahia, se as provas adquiridas através da busca e apreensão nos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro forem incluídas também nesse julgamento? Só deixar claro, eu não sei o que tem na Bahia, eu não sei quais provas tem, eu estou só dizendo que o autor é que dá importância a isso. É que a busca e apreensão vai muito além da Bahia, né? Teve deputado aqui em São Paulo, aí seriam novos episódios. Quem tem a condição de saber se a prova tem ou não relação com o processo é aquela pessoa que tá conduzindo a produção da prova. Ou seja, o relator da ação onde se verificou os fatos, ele pode olhar uma ação fazendo um inquérito sobre corrupção eleitoral ou sobre abuso ou qualquer coisa. Um inquérito por acidente de trânsito. Mas aí se o juiz verifica, eu aqui descobri uma prova que pode ter interferência em relação ao processo X, Y, ele é que vai autorizar o compartilhamento. Então, o que vier do Supremo Tribunal Federal depende da autorização do ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo pode pedir, mas se o ministro falar, não, eu não autorizo o compartilhamento, a prova não vai. Uma coisa que é importante, aí vamos lembrar a ação que teve contra a chapa Dilma Temer, é que em determinado momento ao final da ação chegaram alguns depoimentos. E o tribunal, por maioria, definiu, o que me parece de certa forma correta, que não é possível você ter prova compartilhada ou nova prova que não tenha correlação com os fatos que foram postos na acusação. Então, o autor, quando você propôs a ação e você falou houve abuso por conta de A, B, C e D, qualquer prova compartilhada que vier terá que ter referência a A, B ou C. Eu descobri outro fato, descobri o fato 32, o fato 45. Isso não tem como trazer e aumentar o objeto da demanda, que é o nome que a gente fala em juridiquês. Mas, na realidade, eu não posso alargar a acusação. Se eu estou sendo acusado de 3 fatos, qualquer coisa que tiver correlação com esses 3 fatos pode ser compartilhada, se o detentor do controle da prova entender que é caso de compartilhamento. O relator vai abrir vista, provavelmente, para que as partes se manifestem, e aí cada um vai dizer que a prova é suficiente, outro vai dizer que a prova é insuficiente, como é normal de qualquer processo. Mas se os mesmos alvos do ataque nesse site aparecerem em provas em outros ataques, por se tratar do mesmo réu, aí não é considerado... Vamos dizer aí, o exemplo que você deu é bom. Esse processo hoje está sendo julgado sobre um site específico, num dia específico, que ficou fora do ar durante um dia. Se amanhã você consegue provas de que outras pessoas... você não consegue identificar quem fez esse ataque, mas você identifica que João, José e Manuel fizeram 5 ataques a outros 6 sites, com êxito. Isso é muito interessante para você encaminhar para o Ministério Público para ver se ainda dá tempo de entrar com alguma ação penal, alguma coisa assim. Mas para essa ação, ela não pode ser considerada. Por quê? Quando o autor propôs, ele falou e delimitou: eu estou te acusando de ter participado ou anuído com este ataque do dia tal a tal hora, que cessou no dia tal a tal hora. Então, se tiver alguma relação com isso, se conseguir comprovar que teve que o hacker recebeu, ou que quem pagou, alguma coisa assim, isso pode ser aproveitado. Agora, se eu descubro outros ilícitos, outras irregularidades, isso pode ser encaminhado para outras ações, mas não ação mais eleitoral, porque a ação eleitoral não tem mais prazo para ser feito em relação à eleição de 2018. Pode dar sequência na área penal, se não tiver prescrito também. Ministro Henrique Neves, boa noite, é o Pedro Campos. Eu queria perguntar para o senhor a respeito... Eu não sou mais ministro, não me chama de ministro. Não, mas uma vez ministro, sempre ministro, né? Do cargo, né? Isso aí é assim, né? Uma vez ministro, sempre ministro. É o seguinte, em relação a
ao fato da investigação desses crimes aqui no Brasil, né? A gente está engatinhando ainda na possibilidade do esclarecimento de disparos em massa contrários à legislação eleitoral, a essas questões que envolvem aí o submundo da internet, ou hoje já há elementos e provas aí que podem ser consideradas numa ação dessa como efetivamente conteúdo probatório para condenar alguém que possa ter cometido algum abuso nessa área eleitoral? Nós não estamos, eu não diria que a gente está engatinhando. Os próprios provedores de serviço, tanto o Google, Yahoo, Facebook, Instagram, todos eles têm mantido parcerias com a Justiça Eleitoral justamente para viabilizar uma informação rápida, precisa. Ao contrário do que a gente tinha, eu acho que a gente começou a engatear isso em 2010, que você perguntava quem que era o dono de um site, levava 5, 6, 7, 10 dias para vir só a resposta, que hoje em dia é quase que automática. Muita gente, quando vai para a internet, acha que está protegido. Eu sou quase que um anônimo. E não é. A realidade é que tem, sim, como você fazer, os hackers fazem isso, tem como você se transformar num anônimo, mas isso exige um conhecimento técnico. A maioria, grande parte da população que acha que está protegida na internet e que essa proteção seria um escudo para violar os direitos, para poder ofender as pessoas, ela rapidamente é detectada. Isso hoje em dia você consegue verificar de forma relativamente rápida a grande maioria desses casos, e isso permite que a Justiça Eleitoral, se for um caso eleitoral, mas principalmente a Justiça Comum, até as delegacias de polícia, tomem as providências necessárias, porque o fato da internet existir, ela não é uma área onde é permitido vale tudo. Eu tenho a liberdade de manifestação do pensamento, que isso é sagrada, eu posso falar o que eu quiser, mas eu sou responsável pelo que eu falo. Eu não posso, utilizando uma liberdade, partir para ofensa do direito dos outros. Eu não posso usar a liberdade para ofender, simplesmente, para xingar as pessoas. E isso é uma coisa que muitas vezes alguns não percebem, acham que estão protegidos porque simplesmente mudaram o seu nome de login e depois tem alguma surpresa. Veja, por exemplo, essa questão de fotos que são divulgadas sem autorização. Em muitos casos, em 2, 3 semanas, talvez, já se identifica de onde partiu, quem partiu, de onde foi. Quando se altera um programa público desses de informação, alguém vai lá e que permite essa edição, rapidamente você consegue identificar quem, de onde, qual computador que surgiu aquilo. Então não é tão simples quanto as pessoas fazem. Nós não estamos engatinhando, mas ainda existem muitas dificuldades a serem, principalmente para aqueles que são especializados na arte do mal, né, do crime. Nós ainda precisamos alcançar melhores patamares. Advogado Henrique Neves conversou com a gente aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes, ex-ministro do TSE. Obrigado pela entrevista aqui. Vamos acompanhar o que vai acontecer hoje à noite e, claro, acioná-lo assim que houver alguma dúvida nessa área eleitoral. Grande abraço. Obrigada. Obrigado, um abraço, estou à disposição de vocês.